Boa noite, alunos do curso de extensão. Vamos a mais uma aula, né, sobre a Revolução Industrial, dando seguimento. Lembrando, eu sou Valéria Portugal, aluna do curso de licenciatura em História da Uninter, Campus Tijuca, Rio de Janeiro. Só para relembrar, né, da aula passada, nós começamos vendo o que era a Revolução Industrial, né, e as suas principais mudanças, tanto na economia como nos setores, né, da paisagem entre a parte rural e urbana. Também vimos as causas, né, industrial e o seu período, a durabilidade, né, da realidade do sistema capitalista, o ranking da Revolução Industrial e o pioneirismo inglês, né, a Inglaterra que dominava, né, reinava soberana sobre esse aspecto na primeira fase da Revolução Industrial. E também terminamos, né, a aula vendo os impactos, né, quais foram esses impactos que causaram também na Revolução Industrial, na primeira parte, né. Hoje nós vamos dando seguimento, né, à segunda parte da Revolução Industrial, mas antes eu gostaria que vocês dessem uma olhadinha, né, nessa cena, né, que é a segunda Revolução Industrial. Ela também foi chamada de expansão, né, do capitalismo e tecnologia. E a cena que nós apresentamos aqui, né, no caso nessa segunda aula, é a cena do filme Sangue Negro, do Paul Thomas Anderson, né, de 2008. Esse filme é uma adaptação do romance americano da década de 20. É um romance chamado Oi, de 1927, do autor Upton Sinder, né? Vamos dar seguimento à nossa aula. Aqui nós vemos a Revolução Industrial e o período dela, que foi de 1860 a 1945. Nesse período, né, que nós temos a expansão da indústria, né, e as demais nações, França, Bélgica, Holanda, Itália, Alemanha, Japão e Estados Unidos, saíram, né, na frente aí, deixando a Inglaterra um pouco para trás. A utilização do petróleo como principal combustível e da energia elétrica como força motriz. É o que nós vimos, né, na imagem anterior, né, o petróleo jorrando. Então aqui o que conta não é mais o carvão, agora é o petróleo e mais adiante a energia elétrica, né? É a substituição, né, da energia a vapor pela energia elétrica, que a gente também vai ver mais adiante. A diversificação industrial, setores eletrônicos, químicos e metalúrgicos e etc. Né? No caso, é a substituição do carvão pelo petróleo e a substituição do ferro pelo aço. Melhoria, né? No caso aí a invenção, né, do motor pela combustão. E a melhoria nas condições de trabalho devido ao fortalecimento dos sindicatos, que nós vamos também adiante ver os movimentos trabalhistas, né, os primeiros movimentos trabalhistas que surgiram os sindicatos, né, os principais sindicatos. Vamos aqui. A segunda revolução alcançou diversos países da Europa ocidental e oriental, e também Japão e Estados Unidos. Na Europa, a Alemanha foi o centro dos avanços industriais. Após o processo de unificação alemã, ocorrido em 1871, a economia alemã desenvolveu-se ainda mais. Utilizou-se o protecionismo. Os capitais foram convertidos para a mecanização do campo e o aperfeiçoamento da produção industrial. Aqui nós vemos claramente, né, que a substituição do capitalismo industrial ao capitalismo financeiro. Então aqui nós vamos, né, fazer aqui foram a troca, né, de mudança de um capitalismo pelo outro, né? Nessa fase, né, a disputa pelo controle do mercado assinala a emergência das associações monopolistas de capital, né, que nós vamos ver adiante. Vamos seguir. A expansão, né, da indústria da Rússia e do Japão. Empréstimos, construções de estradas de ferro e instalações de empresas do setor têxtil, extração do carvão e do minério de ferro, né?
Tais medidas contribuíram para transformar o país numa grande potência, né? Então, no caso aqui, na Europa, né, na Ásia, né, a Ásia aqui tomando um gostinho pela essa parte da revolução, né? Quem manda aqui agora é quem tem, né, o poder no caso do aço, né? No Japão, a Revolução Meiji, em 1860, mudou a situação do país, cuja situação era semelhante à Europa medieval. E a arrancada, né, industrial japonesa também foi promovida pela iniciativa estatal. Os zaibatuts, né, grandes grupos econômicos controlados por poucas famílias, controlavam os capitais estrangeiros, né, nessa época aqui. Quem tinha o poder eram grandes senhores, né, da terra e os daimaísmos, né. A Revolução de Meiji no Japão assinou tratados comerciais com os países do Ocidente, exportando bastante executou uma ampla reforma educacional com o intuito de acabar com o analfabetismo. Em 1910 já tinha mais de 10 mil quilômetros, né, de estradas de ferro construídas aí entre Rússia, né, e Japão, né, são as rodovias aí se alargando, né, vamos dizer assim. E os grandes bancos, né, poderosas companhias na navegação de mineração e sua produção têxtil era uma das maiores do mundo. Vamos ver aqui adiante. A industrialização dos Estados Unidos. O fim da Guerra Civil Norte-Americana em 1861 e 1865 foi um marco para o grande avanço da industrialização do país, né? Então, aqui a gente vê que esses fatores, né, explicam a transformação dos Estados Unidos numa potência. O norte industrializado venceu o sul agrário e escravista e impôs seu projeto modernizador. Né? No início do século XX, os Estados Unidos já era o maior produtor mundial de aço, produção de ferrovias e fabricação de máquinas. Projetos esses que contavam com leis protestantistas que aparavam a produção industrial e agrícola do país, grandes ofertas de mão de obra barata, política e estímulo da imigração, a ocupação das terras do oeste e o incentivo do Estado de instalação de companhias de transportes e comunicação. E tinha também, né, a maior malha, além da maior malha ferroviária, a urbanização saltou, né, de 15% em 1850 para 40% em 1900, né, com a imigração, né, os Estados Unidos abre as portas, né, da imigração para os estrangeiros vindos da Europa. Com isso também ele garantiu muito mão de obra barata, né, como acho que é feito até hoje, né, se a gente for analisar, né. Na segunda revolução, né, a industrialização foi muito mais abrangente que a primeira, né, porque a gente vê, né, que além de vários eventos, né, vários acontecimentos, outros grandes vão tomando conta desse setor, né. A era do capitalismo financeiro. Até meados do século XIX, predominavam as pequenas empresas familiares, né. Os recursos que alimentavam a produção eram obtidos pela própria indústria. Essa fase é conhecida como a Era do Capitalismo Industrial. De 1880 em diante, novas atividades econômicas, empresas de exploração de petróleo, usinas elétricas e siderúrgicas exigiram grandes investimentos que não podiam ser obtidos apenas com recursos próprios. Então, dessa forma, os bancos, né, começaram a financiar as produções industriais, agrícola e minerais em cada país. A aquisição de ações e empresas
que diferentes setores e atividades lhe davam controle sobre as mesmas. Eis a era do capitalismo financeiro. Aqui nós já estamos entrando numa era totalmente diferente, aquilo que eu já tinha falado, né? Saiu o capitalismo capitalismo industrial e entra o capitalismo financeiro. Quem agora manda no mercado, né, são os grandes donos de bancos. Da concorrência aos oligopólios. Após a segunda Revolução Industrial, houve a formação de poderosas empresas principais por causa da prática do truste, cartel e holding. O que são, né, essas três práticas, né? O truste, né, é uma... Esses processos geraram enormes, né, no caso, esses três processos, eles geraram enorme concentração de capital nas mãos de empresários que os praticavam, formando os oligopólios em prejuízo das pequenas empresas e das livres concorrências. Oligopólios é igual a poucas empresas que têm a maior parte do mercado. A partir dos oligopólios, os trustes formavam-se as chamadas transacionais que mantêm fortes veículos com seus países de origem. Então, aqui nós vemos separado quais são o truste, né? O que são as mais poderosas empresas de um ramo se funde com o objetivo de controlar os preços, a produção e o mercado. Ou seja, né, a fusão de uma empresa por outra de maior capital. Né, no caso, uma empresa de capital menor passa a fazer parte de uma empresa de capital maior. Né? Seu capital patrimonial e humano promove judicialmente sua extinção. No caso, então, essa empresa passava a não existir. Quem existia era aquela empresa que tinha o maior capital. Né? Já no cartel, é um conjunto de empresas diferentes e independentes que estabelecem acordos ocasionais com o propósito de dividir o mercado e combater os concorrentes. Caracteriza-se, né, o cartel numa celebração de um acordo geralmente entre empresas de mesmo setor, com o objetivo de evitar a concorrência, meio de alienamento e preços, como, por exemplo, levando para os dias de hoje, Rede Uno é uma rede de supermercados que faz parte ali daquele cartel. Então, o que ela tem que fazer? Para não ter concorrente entre elas têm que manter o mesmo preço, não é? Vende o mesmo produto, mantém-se o mesmo preço e, né, e trabalha dentro do mesmo mercado. O holding é a empresa que controla várias outras empresas do mesmo ramo ou até de setores diferentes, por causa da compra de maior parte das ações dessas empresas. O que é então? Vamos entender o que é o holding. São empresas gerenciadas por outras empresas, mantendo a autonomia jurídica de cada uma, compondo um conglomerado. Né? No caso, assim, é uma empresa maior, né? Como vamos dar um exemplo de hoje, a Unilever, que é uma empresa que controla dentro dela grandes outras empresas de marcas, né? de produtos de higiene, como Omo, Limpol, Johnson & Johnson, e ela está ali controlando. São empresas pode fazer parte do mesmo setor, como setores diferentes, e é ela que comanda essas empresas, ela comanda ali as ações dessas empresas. Vamos adiante. Aqui nós vamos entrar agora na crise e sindicatos. Foi aquilo que eu disse lá na frente, né? As primeiras crises, né, de empregados que formaram aí os chamados hoje sindicatos. Né? Vamos lá. Na segunda Revolução Industrial, em razão da emergência e da pressão, né, de movimentos operários que vinham desde a primeira fase. Então, aqui a gente vê, os primeiros foram o judicismo ou o movimento lutista.
que ocorreu na Inglaterra entre os anos de 1780 e 1812, em favor da manutenção do emprego e dos salários. Né? Esse movimento, o nudismo, pode ser considerado o primeiro movimento operário de reivindicação de melhorias nas relações e condições de trabalho. Esses homens eram contrário aos avanços tecnológicos, protestavam contra a substituição da mão de obra humana por máquinas, né? O nome, né, do movimento budismo, né, o movimento budita, recebeu devido a um trabalhador, né, de Lute, que teria quebrado as máquinas de seu patrão. Mesmo sem qualquer comprovação, a história serviu de inspiração para vários operários que viam nas máquinas a razão de sua condição de miséria. Hoje em dia, né, esse termo, o ludita, em inglês é ludity, significa toda pessoa que se opõe à industrialização intensa ou novas tecnologias, geralmente vinculada ao movimento operário anarco-primitivista. No caso, né, essa imagem é uma imagem aqui que mostra, né, do Ned Luddke. Não se sabe se é verdade ou não a história, mas sendo ou não, foi o que deu, né, a ênfase para outros empregados também fazerem esse movimento, né, darem base para esse movimento, que foi classificado como ludita. A seguir, nós vemos aqui um outro também, que é um outro movimento chamado de cartismo. Né? O primeiro movimento de massa das classes operárias da Inglaterra entre as décadas de 30 e 40 do século XIX, em favor da extensão do direito de sufrágio universal. Então, o que foi esse movimento? Né? Foram os movimentos que colocaram, né, em destaque a questão do trabalho e as suas condições. Basicamente, exigia melhorias, condições para os trabalhadores na indústria. Durante vários anos, os cartistas realizavam comício e manifestações por todos os países, nos quais participaram milhões de operários e artesãos. E o nome, né, recebe o nome do movimento. Esse nome ele tem uma origem devido a uma carta escrita pelo radical William Loftus em maio de 1838. Ai, meu Deus, só um minutinho que deu um probleminha aqui no slide. Vamos tentar voltar lá para onde a gente estava. Fechou aqui, ele pede agora para fazer essa atualização. Coisa chata isso. Então, peraí, vamos voltar aqui. Isso aqui. Então tá. Onde nós estávamos? Então, a gente estava falando dessa carta, né, que foi escrita pelo William Loftus em maio de 1838. Essa carta chamava Carta do Povo, na qual estava registradas todas as reivindicações que os participantes do movimento desejavam ver implantados, né, dentro dos seus setores de trabalho. Então, aqui a gente tem uma foto, né, que é da época lá, que mostra, né, o primeiro movimento de massa aí, né, os trabalhadores indo realmente para as ruas fazer seus motins, né, contra os senhores aqui, né, vemos claramente, né, trabalhadores e supostamente, né, senhores reivindicando aí, fazendo suas reivindicações. A seguir, nós temos o socialismo, a doutrina política e econômica que nasceu no final do século XVIII e início do século XIX, em oposição ao capitalismo e ao liberalismo. No caso, o socialismo, né, ele é caracterizado pela ideia, né, de transformação da sociedade por meio da distinção equilibrada de riquezas e de propriedades com base no princípio de igualdade. Esse socialismo, né, ele é dividido em dois tópicos, o socialismo utópico e o científico. Né? O socialismo utópico ele é a primeira corrente do socialismo
que desenvolvia, né, o contexto da primeira Revolução Industrial. E os seus sociólogos, né, os socialistas utópicos, o Robert Wynter, Saint-Simon e Charles Fourier, acreditavam que o sistema socialista deveria se instalar de forma branda e gradativa. Né? Aí aqui, deixa eu ver aqui. Então, no caso, né, do socialismo, o socialismo utópico, ele abrange, né, ele teve a origem das classes intelectuais que criticavam, né, os efeitos da idealização e da prioridade privada sobre a sociedade no século XVIII. A doutrina defende a construção de uma sociedade com igualdade e oportunidade, além de apoiar a propriedade pública ou coletiva dos meios de produção e distinção dos bens. Né? Os primeiros pensadores aqui, o Simon, no caso, a teoria dele, né? Vou ler um pouquinho, vou falar para vocês sobre um pouquinho da teoria de cada um. Né? O Simon, ele não pregava o fim da propriedade privada e nem da revolução, mas era favorável à interferência do Estado sobre a economia. A classe burguesa precisaria entender que a melhoria nas condições de vida dos trabalhadores, consequentemente, geraria a melhoria de suas condições. Já o Charles Fourier, sua teoria sugeria a criação de uma sociedade com as comunidades independentes, onde todos viveriam felizes e ainda que dentro da sociedade capitalista. No entanto, nunca conseguiu colocar sua teoria em prática. Já o Robert, né, o Robert Fourier, ele também idealizou, né, a criação de comunidades independentes dentro de uma sociedade maior. Na comunidade proposta por a moeda de troca seria a hora do trabalho. Nelas, os trabalhadores eram pagos com salários maiores e trabalhavam menos horas. Além disso, Owen sustentava os trabalhadores durante as crises econômicas. Diferente de Fourier, as comunidades de Owen visavam a absoluta, na qual a maior parte do dinheiro dos lucros eram aplicados na melhoria da comunidade e os sócios recebiam apenas um valor limitando os lucros. Embora tenham conseguido colocar sua sociedade em prática, logo elas fracassaram, pois não funcionava sem a sua supervisão. Né? Ele idealizava que todos vivessem felizes, que o trabalhador deveria ganhar bem mais e os participantes apenas ter uma participação. Então, a gente vê aqui, ó, o socialismo científico, criado por Karl Marx e Friedrich Engels. Essa corrente socialista ficou conhecida também como marxismo e tinha como base a análise crítica e científica do capitalismo. Desenvolvida no século XIX, ele se pautava em uma análise histórica e científica do capitalismo, com o objetivo era entender o capitalismo e suas origens. Né? Essa é a corrente socialista que ficou mais conhecida em todo o mundo. Aí vamos ver aqui a seguir, nós temos uma foto, né, de Marx e Engels, né, que foram os pensadores que desenvolveram a teoria do socialismo científico, né?
E vamos adiante, que vocês podem ver. Este aqui na minha esquerda é o Marx e à direita o Engels. Aqui nós vemos aqui o socialismo e comunismo, né? Uma tabela que diferencia, né, a parte dos dois, né, do capitalismo. Vou voltar aqui. Né, voltando aqui um pouquinho a Marx e Engels, né, eles afirmam, né, que as transformações dos modos de produção são determinadas por leis históricas, frutos do desenvolvimento das forças produtivas. Dessa forma, defendiam a ideia de que a classe operária deveria se organizar e, por meio de uma revolução, introduzir uma nova forma de organização econômica e política. Esse processo revolucionário passaria por duas fases, né? Que é aqui que a gente vai ver agora, as duas fases, que é a fase socialista e a fase comunista. Né? No caso, a fase socialista, né? Neste momento, né, neste momento, a cultura ainda estaria impregnada pelos valores da sociedade capitalista e os trabalhadores receberiam um salário pelo seu trabalho, o que talvez não satisfizesse as suas necessidades. Como vocês veem aqui no quadro, o planejamento econômico, propriedade estatal e coletiva, ditadura revolucionária do proletariado, possível estado burocrático, né? E a cada um de acordo com o seu trabalho. Na fase comunista, nós vemos que o sistema já é mundial, a propriedade social dos meios de produção, a igualdade social, a ausência de classe e o desaparecimento do Estado, a cada um de acordo com as suas necessidades. Então, a fase comunista, nos novos valores culturais e sociais, sugeriam o trabalho e sua remuneração seguindo as necessidades de cada um, criando uma sociedade igualitária, sem classes sociais e sem fronteira, né? Aqui embaixo a gente vê a fase socialista seria instalada imediatamente após o capitalismo, quando a classe trabalhadora tomasse o poder e criasse um Estado proletário. Na fase comunista, o Estado desapareceria e o sistema político-econômico seria mundial. A última fase, né, do socialismo-comunismo é o anarquismo. Surgiu no século XIX, foi proposto pelo filósofo e político inglês William Goldman. Goldman propunha princípios baseados no fim das propriedades privadas e da divisão de classes sociais. Ele também sugeria o fim do Estado e das instituições em geral. A gestão iria ocorrer mediante a ausência de autoritarismo, opressão e dominação. Então, o anarquismo ele surgiu de um novo sistema político e econômico, distinto do capitalismo. O Goldman, né, para ele, a sociedade poderia viver sem as leis e restrições de um governo. Dessa maneira, poderia atingir o equilíbrio por meio da liberdade dos indivíduos representando o Estado e a sociedade ideal. Os pensadores, né, continuaram seus estudos e teoria sobre o anarquismo. Entre eles estão Max Sweetz, Joseph Power, Leo Tolstoy, Martin Brooke, dentre outros. Em meados do século XX, há um declínio, né, do movimento anarquista. Então, esses movimentos acabaram caindo, mas acabaram saindo, né, de cena, mas muita coisa deles ainda continuam, né, através dos dias de hoje, implantados ainda dentro das fases sindicais, né? E para a gente finalizar a nossa aula,
né, para nós finalizarmos a nossa aula, né, em nível do mercado durante essa fase, estabeleceu-se a divisão internacional do trabalho, ou seja, a divisão entre países que se estabilizaram no fortalecimento da matéria-prima e dos produtos industrializados, né? No setor inferior, o sistema fabril foram estabelecidos dos métodos científicos de produção como propostos por Frederick Winston Taylor e Henry Ford, que é o assunto da nossa próxima aula, né? Nós vamos ver a seguir. Espero que todos tenham gostado. Dê o seu link, né? A sua presença na aula, não esqueçam. E até a próxima aula. Uma boa noite a todos. Tudo de bom.